O primeiro ano do ministério de Jesus é chamado de o ano da inauguração. Eu sei que você está um tanto apressado para saber quais são esses 3 estágios, essas 3 fases da vida de Jesus, mas eu vou pedir para você se inscrever aí. Deixa aí a sua curtida, assim o YouTube vai entender que este é um conteúdo relevante. Vamos para o vídeo. O primeiro ano do ministério de Jesus é chamado de o ano da inauguração. O ano da inauguração começa com Jesus sendo batizado pelo próprio primo, pelo João, ou Batista. Após ele dar o início do seu ministério sendo batizado, ele começa convocando os discípulos, porque ninguém cresce sozinho. Ele precisava de outras pessoas para propagar a mensagem. Primeira lição que eu tiro de Jesus para você que está me ouvindo e para mim é: você quer crescer? Você não vai crescer sozinho. Pessoas que querem fazer as coisas tudo sozinho. Vai ver, eu vou crescer para provar que eu sou o cara, eu sou a Mulher Maravilha. Calma aí, você pode crescer, mas é insustentável isso. Jesus ele convoca os 12 discípulos, a tropa dele de guerra, e ele começa a chamar as pessoas, começa a pregoar, aí ele começa a falar: porque vocês estão preocupados com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, tudo. Isso era um sermão revolucionário. Hoje a gente vê, parece palavras simples e tudo mais, só que eu vou te falar, viu? Tem umas palavras ali que é muito complexidade. Olha só essa frase: para cada dia basta o seu mal. Isso aqui é filosófico, é poético. Tem pessoas que estão muito preocupadas: nossa, e amanhã como que vai ser? Ô amigo, o que você está fazendo hoje? Você está colocando o seu coração em Deus, o seu coração está no reino, porque as pessoas estão muito preocupadas com a terra, não estão preocupadas com o reino, e elas ficam desamparadas aqui na terra por causa disso. O único meio para você ficar desamparado na terra é se esquecendo do reino. Segunda lição: eu só sou desamparado aqui na terra quando o reino não está em primeiro lugar na minha vida. Então, coloque o reino de Deus na frente, que você vai ver todos os seus desejos aqui na terra serem supridos. Eu tenho certeza disso. E Jesus estava chamando a atenção de muitas pessoas quando ele estava pregando. Sacerdotes, saduceus, eles estavam de olho em Jesus. As autoridades religiosas estavam com medo de Jesus propagar uma nova religião, fazer algo que tirasse os judeus do judaísmo e eles se rebelassem contra os judeus que praticavam as leis de Moisés. Por isso que toda vez que eles vinham perguntar para Jesus, eles falavam: na lei de Moisés diz isso, mas e você, o que você diz? Porque eles achavam que Jesus estava reformulando tudo. E em tese até estava, porque Jesus ele intensificou a lei de Moisés. Exemplo, olha só, antes, se uma pessoa fosse apanhada adulterando, ela tinha que ser apedrejada. Aí tinha que ser pega, tinha que ter testemunha. Jesus vai lá e intensifica. Como? Se tão somente no seu coração pensar, é como se você tivesse feito. O que tem de gente aí vivendo uma vida de adultério e nem sabe. O que tem de gente se deitando com outra e nem sabe. Como assim? Pensando pensamentos malignos. É como se você tivesse feito, ô amigona, ô amigão. Autoridades religiosas estavam com raiva. E o Império Romano também estava receosos, com raiva de Jesus, porque eles achavam que Jesus ia pegar os discípulos dele juntamente com a multidão e atracar contra o Império Romano. Eles eram muito. Imagina que, segundo os discípulos aqui nas contagens básicas, só de homens em alguns dos discursos de Jesus eram cerca de 5.000. Imagina 5.000 peão, fora mulheres e crianças. E a taxa de natalidade naquela época era um pouquinho maior, né? Se na época dos nossos pais eram cerca de 15 filhos, por aí, na época de Jesus, meu amigo, era fi que a só. Era fixo. Se estimula ali cerca de 15.000 pessoas ouvindo Jesus. Imagina 15.000 pessoas manifestando, reivindicando seus direitos, porque o Império Romano era bruto. Eles cobravam impostos altíssimos. Para dormir, imposto. Para andar, imposto. Como se fosse hoje, né? Eles ficavam com medo de Jesus fazer uma grande rebelião contra o Império Romano. E Jesus falava para os discípulos, para quem tinha ouvido: o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus ele vai passando dessa fase da inauguração, aí entra na fase da popularidade. O ano da popularidade é um ano que tem estrondos de milagres. Nos primeiros milagres, Jesus falava assim: pega a sua cama, vai lá, apresenta a oferta, mas fica na sua, fica em silêncio. Meu amigo, quando entrou da popularidade,
era milagre estourando e ele falando, vai, sai andando, grita aí, anuncia. Ele não escondia pra ninguém. Falava, é isso e pronto, acabou. E colocava, ele falava, o meu pai me enviou para a proclamação de libertação aos cativos e aos oprimidos. O meu pai tá comigo e foi, quebrou o pau. Esse foi o ano da popularidade. Um ano incrível. E os discípulos de Jesus estavam falando, esse é o nosso mestre. Era isso que nós estávamos esperando. E entramos para o ano da oposição. O ano da oposição era o ano onde Jesus curava e ele era ameaçado de morte. Quando ele ressuscita Lázaro, ele tem que sair rapidamente da casa de Lázaro porque queriam matar a Jesus. E são essas fases que se manifestam na vida de uma pessoa que Deus honra. Primeiro, ninguém te conhece. Na segunda fase, as pessoas te conhecem. E a terceira fase, te perseguem por aquilo que Deus te fez ser conhecido. Se você estiver sendo perseguido por amor ao evangelho, vá em frente. Mas se for por mazela sua, se for por mensagens sua do seu coração, dá 2 passos para trás, pede desculpa que você vai se dar muito bem. Mas foram essas as 3 fases, os 3 estágios da vida de Jesus. Espero que você tenha aprendido aí, aplique na sua vida, use como um material de estudo aí essas 3 fases e 3 estágios de Jesus que você vai agregar bastante aí na sua vida, viu? A gente se vê no próximo vídeo e um beijo no coração.